Muito bem, boa noite. Estamos na terça-feira. Hoje são 9 de março. Até encontrar com o SBT Brasil as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos aos destaques de hoje. Põe na tela. Polícia procura por lutador de jiu-jitsu acusado de espancar morador de rua até a morte em Petrópolis. Novas medidas de enfrentamento à pandemia geram protestos em Campos, principalmente no setor de buffets, já que festas comemorativas estão suspensas novamente. E as chuvas que castigaram a cidade de Sumidouro. Um agricultor morreu arrastado pela enxurrada. A notícia é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Olha, abrimos a edição de hoje falando sobre as investigações de um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Petrópolis. Um lutador de jiu-jitsu é acusado de espancar até a morte um morador de rua lá na cidade. A polícia está buscando pelo paradeiro do acusado. Quem conta pra gente é a Isabela Veiga. As imagens são fortes e causam revolta. As agressões duram pouco mais de 1 minuto. O morador de rua, identificado como Alexander Costa de Oliveira, é espancado até a morte. O acusado é o lutador de jiu-jitsu João Antônio Vieira Souza, de 40 anos. Nessa outra câmera de segurança do outro lado da rua, dá para ver toda a ação de longe. Pai e filha chegam e parecem discutir com o morador de rua. Logo em seguida, o agressor começa uma sucessão de chutes e socos, que aconteceu na presença da filha do acusado. Os dois saem, mas o lutador volta e recomeça as agressões. A vítima morreu por traumatismo craniano. Testemunhas relatam que a filha do lutador, Jennifer Soares Vieira de Souza, de 22 anos, estava passando com uma amiga no local do crime, no centro de Petrópolis, na região serrana do Rio. O morador de rua, que estaria alcoolizado, mexeu com as duas. Assustadas, elas entraram em um ônibus para se protegerem. O motorista contou à polícia que o morador de rua foi atrás e desferiu socos na janela onde elas estavam sentadas. Ainda segundo o depoimento desse motorista, depois de conversar com o homem, ele foi embora. O ônibus seguiu viagem e no caminho, Jennifer viu o pai na rua e desceu do veículo. No relatório final, o delegado de Petrópolis afirmou que o crime bárbaro aconteceu por motivo fútil. Pelas imagens, a polícia identificou que o lutador vestia uma roupa escura, usava tênis vermelho e relógio laranja. Em busca e apreensão realizada na casa de João Antônio e Jennifer, o tênis e o relógio foram apreendidos. No inquérito, pai e filha foram indiciados. O texto diz: enquanto João Antônio espanca a vítima, Jennifer vigia o local assegurando o sucesso da empreitada criminosa. Além da função de monitorar a possível chegada de policiais, Jennifer instiga João Antônio a prosseguir nas agressões. O Ministério Público denunciou João Antônio por crime duplamente qualificado e determinou a prisão preventiva do lutador. Tá bom, vamos supor que realmente o cidadão foi alvo dessa agressão até a morte, oferecesse risco, tivesse abusado de alguém, colocasse em risco a vida de qualquer pessoa que fosse. Qual seria desse lutador de jiu-jitsu, se ele não lutasse nada também, fosse um cidadão comum, não soubesse um tipo de luta, qualquer outro cidadão, qual é a nossa ação nesse momento? É acionar a polícia, é denunciar o caso, não é fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso aí é o que diz, a gente levando em consideração essa versão da defesa do lutador de jiu-jitsu, né? Mas o que a gente tem até o momento é um espancamento gratuito, né? Ele morreu sem ter como se defender de acusações que são feitas agora, né? Para poder tirar o quê? Se livrar do crime, né? Amenizar o crime que foi cometido. Isso é uma covardia. As pessoas que fazem lutas marciais aprendem muitas coisas, entre elas a controlar seus instintos, a controlar suas atitudes, e esse cidadão aí não representa em nada os lutadores de jiu-jitsu que conhecemos, que são pessoas de bom caráter. Intervalo em qual município? Nossa parada é em Macaé, capital do petróleo. Vai vendo só, Praia dos Cavaleiros é a praia mais famosa da região. Voltamos já.
Vamos seguindo, vem com a gente, já tem sua denúncia, sua queixa pelo 24 98855 0777, que é o zap da notícia, para você anotar, para você salvar. É facinho, hein? Olha essa notícia agora. 2 advogadas e um agente penitenciário foram presos, acusados de falsificar alvarás para libertar presos no Rio de Janeiro. Entre os beneficiados pelo esquema criminoso estão 2 traficantes internacionais de armas e uma sequestradora. O repórter Caio Alex acompanhou toda a ação. As equipes seguiram para realizar a operação ainda na madrugada. A Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária deflagraram a operação para cumprir 5 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão contra integrante de uma organização criminosa responsável pela prática de fraudes contra o sistema penitenciário estadual. Essa aqui veio para o bairro do Flamengo, na zona sul do Rio. Eles cumpriram mandados de prisão contra o agente penitenciário Fábio Luiz da Silva Polidoro, que participou do esquema criminoso. Em Curicica, na Zona Oeste, os agentes prenderam a advogada Débora Albernaz de Souza. E na Penha, na Zona Norte, o alvo preso foi a também advogada Angélica Coutinho Rodrigues Malaquias Campos. As advogadas, elas tinham ligação com os presos que eram beneficiados aí pelo esquema fraudulento. Já esse agente penitenciário que foi preso na data de hoje, ele é o responsável pelo cumprimento desses falsos alvarás de soltura. Pouco depois das 9 horas da manhã, os policiais civis conseguiram prender o ex-presidiário estelionatário e que se passava por advogado Arlésio Luiz Pereira Santos, e a mulher dele, Josefa Antônio da Silva, que era a motorista dos presos que saíram com alvarás falsos. Segundo a Polícia Civil, esses investigados foram responsáveis pela falsificação de alvarás de solturas que beneficiaram pelo menos 3 criminosos que cumpriam pena no sistema penitenciário estadual. Entre os beneficiados está um dos maiores traficantes de armas do mundo. O presidiário João Felipe Cordeiro Barbieri saiu do sistema prisional pela porta da frente. O criminoso é enteado de Frederico Barbieri, considerado o senhor das armas e que está preso nos Estados Unidos. Além dele, João Vitor Silva Rosa e Gilmara Munique de Oliveira Amorim foram colocados em liberdade através de alvarás falsos de soltura, expedidos em nome da Justiça Federal. Eles saíram dos presídios entre os meses de outubro e novembro do ano passado, mas as fraudes foram descobertas no início de fevereiro deste ano. Gilmara, uma das beneficiadas com o alvará de soltura falso, se entregou à polícia no último dia 3 de março. Até o momento, as investigações demonstraram que 5 indivíduos foram responsáveis por formar uma associação criminosa responsável pela prática desses crimes contra o sistema penitenciário estadual. Como confiar na justiça, né? Como confiar? E aí você tem lá pessoas presas inocentemente, onde familiares... O SBT Rio já fez várias matérias, nós aqui do SBT Cidade já exibimos várias matérias de pessoas presas injustamente para conseguir, da maneira legal, um alvará de soltura é um sacrifício danado. Mesmo com a autorização da Justiça, os trâmites são muito burocráticos, demora-se a cumprir a soltura. Aí vem essa corja de vagabundo, né? E consegue aí, meu amigo, na mamata, no esquema fácil, os alvarás e são soltos aí, como se fossem inocentes, né? Saem pela porta da frente de cabeça erguida, um bando de bandido. É isso que eu falo, né? Como confiar nas instituições da justiça? Não tem como. Foi enterrado aí o corpo do agente do Degase, morto em Mesquita. Ele estava perto de casa quando foi surpreendido por criminosos. Põe no ar. Uma despedida marcada pela indignação. É para a sociedade ver que nem os profissionais de segurança pública têm condições de se defender no estado do Rio de Janeiro. Estamos sitiados, bandidos com arma de guerra. O corpo do agente do Degase, Tiago Correia de Souza, de 34 anos, foi enterrado ontem à tarde no cemitério Jardim da Saudade de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O agente foi executado a poucos metros do condomínio onde morava, também em Mesquita. O local também fica a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar. O carro de Tiago foi metralhado com mais de 30 tiros. O agente trabalhava há 8 anos no Departamento Geral de Ações Socioeducativas.
Ele era lotado em Volta Redonda e foi transferido para a unidade da Ilha do Governador há 15 dias. Tiago era casado e tinha um filho de 2 anos. O Disque Denúncia lançou um cartaz oferecendo uma recompensa de R$5.000 para quem ajudar com informações. Policiais da Divisão de Homicídios investigam a motivação do crime. Não sabemos ainda se foi um assalto, se pode ter sido uma execução oriunda de egresso do sistema, mas fato é que o nosso irmão de farda lutou pela vida, tentou se defender, mas a covardia desses marginais foi maior e ceifou a vida do nosso amigo. Tristeza, né, para a família, enterrar um ente querido, é a violência nesse Rio de Janeiro tremenda, que não cessa, que não para, e a gente precisa de resposta, saber a motivação desse crime aí, né? A agente penitenciário é sempre alvo, a gente tem que saber o que de fato aconteceu. E olha aí o número 24988550777, é para você anotar, não esquecer, o zap da notícia, meu amigo. Participe conosco aí, você pode ser nosso repórter cidadão dos vários cantos do estado do Rio de Janeiro. A bronca de hoje vem dos moradores de Petrópolis, gente, lá na Serra, por lá. Uma cena deixou a população indignada. Alimentos não perecíveis, que seriam da merenda escolar, foram jogados fora. Um motorista filmou aí de dentro do carro dele o descarte sendo feito em plena pandemia da Covid-19, com pessoas passando por sérios problemas financeiros. Sacos e mais sacos com alimentos como macarrão e feijão foram descartados pela Prefeitura de Petrópolis. Vamos ouvir o que diz a pessoa, o cidadão que gravou, que fez esse registro. O Brasil não vai para frente, olha lá. Prefeitura jogando feijão fora, em vez de doar para os outros, não, jogando feijão fora, olha lá. Lei de doar as paradas. Meu Deus, isso é um crime, né? A informação que a gente tem aqui é que esses alimentos são sim da merenda escolar e que estavam sem condições de uso desde o ano passado. A Prefeitura enviou uma nota aqui dizendo que abriu uma tomada de contas para apuração de possível responsabilização da empresa Barra do Turvo, licitada para fornecer os alimentos à Secretaria Municipal de Educação por danos causados aí à administração pública, já que os alimentos estavam com bichos sem condições de uso. A nota diz que a atual gestão fez todo o levantamento em janeiro deste ano, ao assumir o governo interino, que desde então adotou todos os procedimentos legais para garantir a retirada dos itens do depósito, para evitar a contaminação de outros alimentos. O município disse ainda que notificou a empresa para buscar o ressarcimento ao erário público e o correto descarte do material. E que essa tomada de contas não caia, né, gente? Não caia no esquecimento, porque o que eu e a população de Petrópolis queremos saber é de quanto é essa conta, esse prejuízo, de quanto é e quem vai pagar por ele. Cerca de 15 toneladas de alimentos na lata do lixo, pensem nisso nesse momento de pandemia. Alimentos que custaram dinheiro, alimentos que poderiam ter matado a fome de muitas pessoas durante essa pandemia, gente, é comida na lata do lixo, isso é crime. E o criminoso responsável por isso aí tem que ser encontrado, tem que ter nome e sobrenome. E essa empresa aí que fornece a merenda escolar, nem prefeitura, quanto ela recebe para fornecer os alimentos, né? Quanto esses alimentos custam aos cofres públicos? Porque esses alimentos estragaram. Por quê? O povo de Petrópolis e eu aqui, nós todos do jornalismo do SBT Cidade queremos saber, tá? Então, pode providenciar as respostas, porque dizer que estamos agindo dentro da legalidade, não, a gente quer saber. Estava estragado desde o ano passado, a culpa é de quem? Do Bernardo Rossi, do antigo prefeito? É da Secretaria Municipal de Educação da gestão passada? Vamos apontar o culpado, né? Atenção, Ministério Público, são 15 toneladas de comida indo para o ralo. Nova Friburgo, na região serrana, olha aí, linda Nova Friburgo na sua tela. É lá que a gente faz nossa segunda parada. Seguimos já. E agora, o recado é para você que precisa usar fralda. Eu tenho uma boa notícia. São as fraldas Bem-Estar. Olha elas aqui com tecnologia japonesa que proporcionam qualidade superior. Bem-Estar, gente, tem um núcleo duplo de absorção exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem um fechamento ajustável. Vai vendo no telão, com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Como ela ajusta no corpo, fica mais discreta e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar a linha Bem-Estar,
Tem aqui ó, a toalhinha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias e aloe vera, proporcionando limpeza, sai abrir mão dos cuidados com a sua pele e a super oferta. Olha, fralda para os adultos Bem-Estar econômica é esse pacotão aqui, gente, de R$ 32,90 por R$ 29,99. Você ainda ganha uma toalha Bem-Estar. É imperdível essa promoção e atenção, você encontra essa promoção na região dos Lagos, na Droga Lagos. Olha aí na tela para você. Quem está na região serrana vai encontrar em todas as farmácias Bem Viver. E se você estiver na região sul-fluminense, em todas as drogarias Retiro. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. Muito bem, vamos seguindo. Tem muita notícia para dividir com você na contramão da realidade vivida pela maioria dos municípios do estado. Nova Friburgo afrouxou essa semana as medidas de restrição para reduzir o contágio pelo novo coronavírus. A cidade ela está em bandeira laranja, que indica riscos mais reduzidos de contágio pela Covid-19. Neste estágio, estão autorizadas as aulas presenciais, que retornaram aí apenas nas escolas privadas, porque o município não preparou as escolas municipais a tempo, né? O retorno é híbrido, ou seja, os pais eles optam pelo ensino presencial ou online. Atividades artísticas, como as apresentações de músicos, estão autorizadas novamente, desde que não haja aglomerações, né? A bandeira ela leva em consideração a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal Raul Sertã, que está em 30% neste momento, este é o caso de Nova Friburgo. Enquanto isso, muitas cidades estão endurecendo as medidas de enfrentamento à Covid-19. É o caso de Teresópolis, né? O município retornou com o rodízio de CPFs e alterou o horário de funcionamento do comércio. E a partir de hoje, começa a valer o toque de recolher, com restrição de circulação de pessoas entre 11 da noite e 5 da manhã. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 10 da noite, com 50% da capacidade. Quem também está com novas regras é a Prefeitura de Valença, que tem 75% dos leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19 ocupados. A partir de hoje, passou a valer o toque de recolher entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar de 7 da manhã até as 7 da noite. Após esse horário, somente com delivery ou drive-thru. As aulas nas redes pública e particular de ensino estão suspensas. Valença registrou até o momento 3.393 casos de coronavírus e 63 mortes pela doença. Da outra ponta do estado, tem Campos dos Goytacazes, também com novas medidas de enfrentamento à pandemia e também passaram a valer essas medidas no município, né? A partir de hoje, a cidade adotou a bandeira amarela, que por lá significa atenção máxima quanto aos riscos de contágio pela Covid-19. As novas medidas, elas foram alvo de protestos, principalmente por representantes do setor de eventos e buffets, que foram suspensos aí os eventos mais uma vez lá na cidade. Bares e restaurantes só podem funcionar até as 9 da noite. Cinemas não podem abrir mais. Comércio só pode funcionar com 30% da capacidade. O mesmo vale para academias e igrejas. Já as aulas seguem suspensas. Essa aí é a situação de Campos, e uma morte recente por Covid-19 chocou os moradores lá da cidade. Uma estudante de direito de 24 anos de idade morreu em decorrência do coronavírus. Fernanda Mambreu estava internada há cerca de uma semana no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, na Beneficência Portuguesa, mas não resistiu. Ela tinha alguns problemas respiratórios que foram agravados por causa da doença. Então aí, tá, gente? É sério, tá? Não é só doença de idoso, não. Mesmo que fosse, todo mundo pode ter essa doença e qualquer pessoa pode ser vítima aí, morrer, qualquer vida pode ser perdida por coronavírus. E agora o quê? Outras notícias pelo estado? Vamos ao giro. Uma pessoa morreu após um forte temporal atingir a cidade de Sumidouro na tarde desta segunda-feira. A vítima é o agricultor William Varol Ferreira, de 52 anos. Ele estava em uma motocicleta quando foi arrastado pela enxurrada. O corpo dele foi encontrado a uma distância de 1 quilômetro. Vários pontos da cidade ficaram alagados e ruas foram interditadas. Chuva forte também em Campos dos Goytacazes, onde diversas ruas também ficaram debaixo d'água.
Motoristas e pedestres ficaram ilhados. Este veículo teve que ser empurrado em meio ao alagamento. O caminhão que tentou passar ficou pelo meio do caminho. Não houve registros de desabrigados ou desalojados. Um homem foi preso transportando 28 pássaros da espécie trinca-ferro na Via Dutra. Ele estava em uma caminhonete abordada por policiais rodoviários no início da descida da Serra das Araras, em Piraí. O motorista e o passageiro disseram que saíram de Itaim Paulista com destino a Cabo Frio. As aves que não possuíam documentação foram recolhidas pelo grupamento ambiental da Guarda Municipal de Resende e serão soltas na natureza após avaliação veterinária. Tá certo, então, nosso giro de notícias está aí. Vamos ao giro de abraços para você que está ligado com a gente. Leide Mariano, ela é lá de Campos dos Goitacazes, ligada com a gente, obrigado. Tem também o Marcos, lá de Campos, e o xará dele, o Marcos Lucas, que também é de Campos e fez aniversário. Parabéns, Marcos Lucas, tudo de bom. Juninho de Rio das Ostras, tem o Márcio e as filhas Esther e Samuel, lá de Cabo Frio, todos ligados conosco. Obrigado pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá.